Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu estou muito bem, graças a Deus, mas hoje, especificamente, eu queria fazer essa pergunta para você, em especial, que é mulher. Nosso programa hoje está especial para as mulheres. Nós terminamos uma série de mensagens falando da mulher. Você quer saber de uma coisa? Eu sou um homem falando de mulheres, o que a Bíblia diz, o que a nossa fé aponta, quais são os valores do reino de Deus para a mulher, mas você vai enxergar um homem falando isso. Então eu senti a necessidade de chamar alguém muito especial para conversar com a gente sobre esse tema, identidade da mulher, valor da mulher na sociedade. E eu acho que eu escolhi muito bem, você já vai conhecer daqui a pouquinho quem é. Antes disso, eu queria que você, que nos acompanha já há várias semanas, meses e nos últimos 3 anos, que você curtisse o nosso vídeo, que você também se inscrevesse no canal da LPC e que você me fizesse um grande favor. E um grande favor para essa pessoa que você tem em mente, que está sofrendo, que está angustiada, que está aflita, que está enfrentando desafios. Eu quero pedir para você que você compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Todos nós temos aquela pessoa que a gente pensa assim, poxa, ela devia estar escutando isso, ela devia estar ouvindo essa conversa. Graças a Deus, pela internet, nesse sentido, porque você pode fazer isso, você pode compartilhar esse vídeo com essa pessoa que você tem em mente. Bom, voltando para o nosso convidado, mais especificamente para a nossa convidada, eu conheci ela não faz muito tempo. Fiquei impressionado com a voz dela, a voz não saía da cabeça. Cheguei em casa para minha esposa e falei, olha, eu conheci uma pessoa com uma voz tão bonita. E depois que eu descobri que essa pessoa é muito envolvida com o Ministério de Mulheres, eu pensei assim, agora dá para fazer aquela série de mensagens do Mente e Coração sobre as mulheres, porque eu tenho quem chamar para comentar sobre isso. Então eu queria apresentar para vocês a Carol Umberlino. Bem-vinda, Carol. Obrigada, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Lá direto de São Paulo, passando aí por 2 barreiras de pedágio, né, caminhando alguns quilômetros de carro. Trouxe sua mãe, Ana Carolina, isso. Ana Carolina também, que assim me fez um grande favor, confirmando minha tese de que São Paulo é a melhor cidade do mundo, né, dona Ana Carolina? Isso, tá comemorando lá. Carol, conheço ainda pouco de você, nos conhecemos pouco, mas eu fiquei impressionado com as poucas vezes que eu te vi falar, foram poucas vezes mesmo, mas foram suficientes para me impressionar sobre como você tem uma visão muito bem definida, entusiasmada também, sobre a mulher, né? O papel da mulher, o valor da mulher, seja quando você falou no Ministério Design Divino, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, lá na Igreja de Pinheiros, Presbiteriana de Pinheiros, seja quando a gente trocou alguma ideia nos bastidores. Ela tem o que dizer sobre esse assunto e me parece que foge do lugar comum do vamos odiar os homens, vamos hastear bandeiras, vamos pilhar a cidade e tomar o cetro nas nossas mãos. E me parece que você vai um pouco além disso. Mas para chegar lá, eu queria que as mulheres que estão nos escutando agora, e também homens, né, a gente precisa escutar também, soubessem um pouquinho quem é você. Da onde você veio? Como foi a sua caminhada até esse momento, nessa mesa que a gente está conversando aqui, em especial em relação à sua fé, à sua esperança em Cristo, como que se deu essa evolução? De onde é que você veio, Carol? Eu nasci num lar cristão, né? Os meus pais já eram cristãos. Cresci na igreja, então eu estou muito acostumada com esse linguajar que a gente ouve, né? Esse crentez. Nunca vivi no mundão, nunca me desviei, nunca tive esse testemunho que muitas pessoas têm e as histórias que as pessoas trazem. Mas, por ter crescido sempre na igreja, a gente acaba ficando meio alheio, né? Alienado a algumas coisas, algumas realidades do mundo. Saí desse tempo aí de adolescência, fui para o seminário, estudei 3 anos no Palavra da Vida. Você era batista? Sempre presbiteriana. Sempre presbiteriana. Era da presbiteriana independente.
IPI. E da IPI. E aí eu fui para o Palavra da Vida, e quando eu cheguei no Palavra da Vida, eu fui confrontada com a realidade. Assim, vamos sair um pouquinho da sua bolha, desse mundo que a gente é criado, que eu achei muito bom. No meu caso, eu achei muito bom. Tem algumas pessoas que não lidam muito bem com isso. Para mim, foi muito bom, porque eu fui poupada e preservada de muitas coisas. E aí, quando eu cheguei no seminário, eu tomei um choque de realidade, de quem nós somos, do pecado. E uma coisa que eu sempre falo é que, às vezes, a gente cresce na igreja e a gente não se depara com a nossa verdadeira condição. Porque a gente está muito acostumado com o ambiente, a gente é filho de crente, a gente acha que é crente, a gente acha que a gente não precisa de salvação, desse encontro, né, com o Senhor. Mas o Senhor me encontrou antes de eu chegar no seminário. Mas quando eu cheguei lá, aquele choque de realidade, de quem eu era, de quem o Senhor era, de como Ele queria que eu vivesse. Aí a gente passa por várias revoltas, que aprende algumas coisas erradas. E eu sempre falo para as mulheres, quando você for ensinar as crianças, não fala que você vai contar uma historinha de um livrinho, você vai falar sobre a palavra de Deus, seja fiel ao que você vai dizer, porque a maior raiva que eu tinha quando eu cheguei no seminário era isso. O professor falava um negócio, mas não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi diferente. Porque Josué ficava dando volta sem parar. Não é isso que a Bíblia diz. Então, aquilo ali foi me frustrando e eu quis sentar e estudar a verdade sobre todas as coisas, na palavra de Deus. E isso foi muito bom para mim, porque depois que eu saí do seminário, eu fui para a faculdade. E eu estudei 4 anos de serviço social na PUC. E todo mundo falava para minha mãe, você é doida, vai deixar essa menina estudar lá, ela vai se perder completamente, né? E para mim foi muito bom ter feito seminário, porque quando eu cheguei lá e eu fui me deparando com algumas realidades, eu tinha repertório, eu tinha de onde buscar. Estava preparado. Passei por algumas crises, né? Porque a gente escuta algumas coisas que às vezes você não sabe de onde tirar o fundamento, mas eu tinha pessoas a quem recorrer. E isso fazia toda a diferença, porque eu corria lá nos professores do seminário e alguns amigos, como é isso, como é aquilo, porque a universidade, ela vai destruir alguns valores, ou vai construir, porque às vezes a gente não tem aquilo claro, né? Ela vai construir alguns valores. E aí eu entrei no choque com as duas realidades, porque eu conhecia o que a palavra do Senhor falava sobre algumas coisas e eu fui para a universidade e aquilo ali foi tudo colocado à prova, em xeque. Tanto que uma vez eu estava numa aula e um menino perguntou assim, mas se você é crente, por que você vive errando e pecando? Graças a Deus a professora começou a falar, nunca consegui responder para ele, porque não ia dar para a gente ficar conversando sobre aquilo, de uma resposta pronta, né? Porque é uma resposta que tem um caminho, uma trajetória. Ele queria uma resposta pronta. Eu dei graças a Deus que não deu tempo de responder naquele momento. E aí, depois da faculdade, eu era da Vila Sônia, né? Da IPI de Vila Sônia. E eu trabalhava com os adolescentes. E eu falo que, para mim, foi muito importante trabalhar 10 anos com os adolescentes antes de trabalhar com as mulheres. Porque eu vi o que a falta do conhecimento bíblico de um pai e uma mãe faz na vida de um filho. Então, eu fiz um caminho inverso. Eu olhei primeiro o que acontece quando a família não é estruturada, alicerçada nos valores da palavra. E aí, depois de 10 anos, eu fui trabalhar com as mulheres. Então, quando as mulheres tinham alguns comportamentos e falavam algumas coisas, eu olhava e falava, isso aqui não vai acabar bem. Porque eu lembrava de um, eu lembrava do outro. E aí, eu fui estudar no Design Divino, o que a Bíblia fala a respeito do papel do homem e da mulher. E eu confesso, eu falo isso para as meninas, quando eu comecei a estudar, eu não gostei muito do que eu vi. Porque eu sou assistente social, trabalho numa universidade federal, e eu lido com pessoas que sofrem violência, abuso, todas essas questões. E aí tem uma parte do material que vai falar sobre isso. A primeira vez que a gente estudou aquilo ali, não desceu muito bem para mim, não. Eu olhava e falava, tá bom, eu sei, mas essa mulher está falando de um lugar que ela não conhece, ela não senta, ela não escuta essas pessoas. Então, para mim, esse assunto demorou um pouco mais para descer, para sentar, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo que a palavra de Deus fala a respeito, quando você olha para a realidade, que ela é dura e ela é real. Às vezes a gente quer mascarar, não é, ela é real, ela é muito dura e as pessoas encaram isso todos os dias. Demorou para assentar. Mas a hora que assentou no coração, foi muito bom, porque aí eu comecei a conseguir conversar com as mulheres desse lugar onde, olha, o mundo é caído, é quebrado, é isso mesmo. Então, a gente vai passar por algumas situações terríveis, e eu sinto muito que a gente passe por elas, mas o Senhor Jesus veio, passou, encarou, e Ele sabe que é isso. Então, a gente precisa... Isso me chama atenção, porque a gente testa a qualidade da panela no fogo, né? Você sabe se a panela é boa, é no fogo. Crise é necessária, não é? É necessária para você testar, inclusive, suas convicções. Não dá para viver na bolha para sempre, né?
E você mencionou Jesus, ele passou pelo que nós passamos e venceu. Você teve que passar por algumas crises para se colocar no lugar de quem tem crise. E dizer assim, olha, eu atravessei esse rio, saí do outro lado, estou viva, você pode passar também, vem comigo. Então faz muito sentido isso que você está falando. E eu fiquei curioso com uma coisa. Você falou da faculdade, eu também tive experiência de faculdade e tanto a fé cristã, eu não cresci na igreja evangélica, ao contrário de você, mas eu conheci Jesus me capturou para ele, me laçou para ele, um pouquinho antes da faculdade. Então eu comecei a faculdade dando também meus primeiros passos na fé. E a faculdade, ela fazia questão de dizer assim, olha, nós estamos aqui para botar um ponto de interrogação nas certezas que você veio da sua família, o que você acha que sabe. Então tudo isso vai ser colocado em xeque. Mas a fé cristã também fez isso comigo. O que você acredita sobre amor, o que você acredita sobre justiça, o que você acredita sobre ser um homem, o que você acredita que é uma mulher, tudo isso bote um ponto de interrogação, a gente vai te... Então, eu estava na encruzilhada entre o que algumas pessoas na faculdade diziam e ensinavam e o que a fé me dizia quando eu ia no final de semana na igreja, eu passava pelo discipulado e por aí vai. E eu acabei optando por seguir o caminho de Deus. Sorte a nossa. Sorte a nossa. Para você, no que tange esse assunto mulheres, você, uma moça criada numa família, se tornou uma mulher com fé, discípula de Jesus, foi confrontada na faculdade, não é? Acerca de uma das áreas ainda mais humanas, né? Uma das áreas mais atacadas é justamente a questão de identidade, valor, o que é família, o que é homem, o que é mulher, o que é isso, o que é aquilo. Relacionamentos, parece que virou assim o objeto de estudo a priori das ciências humanas. Você ouviu tudo aquilo. Houve algumas coisas que na faculdade você entendeu que eram positivas? Poxa, isso aqui faz sentido. Às vezes até não é uma afirmação, Carol. Às vezes é um questionamento. Eu falei, poxa, eu nunca ouvi esse questionamento na igreja e eles estão questionando. Eu posso usar isso a favor, porque a resposta eu sei onde encontrar, mas esse questionamento é lícito. Teve alguma coisa assim? Alguma confrontação que te edificou, foi positiva nessa crise que você passou? No que tange a esse assunto mulher, identidade e valor da mulher. Para mim, na época da faculdade, o que mais me pegava era essa visão de mundo, né? A cosmovisão de mundo. Então, eu sempre conversava com as minhas colegas, né, da faculdade, de que a maior parte dos teóricos que a gente lia tinha uma boa proposta para resolver os problemas da sociedade. Eles levantam uma bola, assim, sensacional. Na hora de cortar, manda lá para fora da quadra, mas... Só que eles esquecem uma coisa muito importante, né? Que nós somos pecadores. E aí, por nós somos pecadores, toda essa proposta maravilhosa cai por terra, porque você não vai conseguir dominar os corações das pessoas, controlar todas essas coisas, né? E eu lembro que quando eu comecei a faculdade, uma pergunta me perseguiu durante todo o trajeto, né? Que a primeira aula que a gente teve na faculdade, as professoras perguntaram, você tem preconceito? E eu pensei, claro que não, eu sou crente, eu não tenho preconceito. Aí elas começaram a levantar vários tipos de preconceito que as pessoas têm. Aí eu fui murchando, e eu fiquei pensando como a gente, quando cristão, a gente entra no ambiente da universidade, a gente acha, às vezes, que a gente é super, que a gente sabe de tudo, que é o suprassumo, e que a gente não enfrenta e não lida com as questões que eles colocam ali. E aí eu comecei a perceber que eu tinha preconceito com as pessoas que pensavam diferente de mim, que se posicionavam diferente de mim, da mesma forma que eles têm com a gente, eu tinha com eles. E a gente vai, às vezes, quando a gente quer defender a nossa fé, com uma postura muito combativa. E a gente não demonstra amor. E o que eu vejo que falta bastante, a gente vai perdendo conforme a gente vai se deixando levar por essas ideologias, principalmente a mulher. A gente vai perdendo as características do que é ser mulher. Então a gente vai partir para briga, a gente vai para cima, a gente vai defender, a gente vai resolver, porque depende de nós. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer, ninguém vai olhar. Então eu acho que nesse aspecto foi um questionamento bom,
que elas fizeram lá no começo, e me fez ficar pensando na universidade inteira, se eu tinha ou não tinha, e aquela primeira pergunta me fez questionar muitas coisas que eu ouvia lá, mas não da forma que as pessoas questionam. Ah, a mulher não existe, o homem não existe, mas tá bom, ela levantou uma bandeira, como é que eu respondo isso biblicamente? Como é que eu vou lidar com essas questões? E eu lembro que uma vez eu falei assim, eu acho que na universidade eles são muito mais certos do que nas escrituras. E um amigo meu falou assim, o marido de uma amiga, né, falou para mim assim, Carol, duvide das suas dúvidas e nunca da sua fé. Por mais que você não tenha todas as respostas, duvide das dúvidas, nunca daquilo que o Senhor tem falado e colocado. E eu fui cavando, fui procurando, fui tentando entender, né? Então, o que eu achei bom, positivo nesse sentido, é que colocou um espelho na minha frente para dizer, não é um ambiente somente hostil. Você pode usar esse ambiente hostil para deixar eu moldar o seu caráter, para você colocar a palavra aí como espelho, para poder fazer a diferença. Então, eu usava essas oportunidades para cutucar as minhas amigas, quando vinha uma pergunta ou outra, porque eu sabia que tem muitas coisas que você pergunta, que nem os professores têm resposta, nem elas têm resposta, mas a gente tem uma resposta. E aí você pode começar conversas, né, diálogos com as pessoas através disso. Você sabe que eu fazia geografia. A geografia está na fronteira das exatas com humanas. E eu tive uma professora de antropologia. Eu comecei a faculdade, como eu disse, coincidiu o início da minha caminhada com a igreja e, ao mesmo tempo, o início da minha vida acadêmica. E eu conheci uma professora que eu passei a admirar muito, respeitar muito a inteligência, a forma como dava aula e tudo mais, ateia. E ela foi ensinando, até que em um determinado momento eu tomei coragem. No final da aula eu fui até ela e perguntei assim, qual é o propósito da nossa vida? Por que a gente está aqui? É uma pergunta clássica, né? Então eu perguntei isso, o que eu estou fazendo aqui? É comer, dormir, reproduzir, morrer? É isso que a gente está fazendo aqui? E a resposta... Aí eu lembro que ela falou assim, você não está indo em alguma igreja, né? Eu... admirado por aquela professora, não queria, assim, passar por tolo. Então, eu acabei falando, que isso? Não, claro que não. Mas, assim, já que não é a religião que vai nos dizer e tudo mais, qual é o nosso propósito? E a resposta dela me surpreendeu. Ela falou assim, não se preocupe, Sauro, as grandes mentes da humanidade vão descobrir isso. E eu fiquei num misto de espanto e profunda decepção, porque me veio assim na cabeça, essa mulher tem fé. Não é a fé que nós consideramos a fé verdadeira, mas ela tem fé. Eu falei, como assim ela vai me consolar a minha aflição, me pedindo para depender totalmente de homens e mulheres que eu não conheço, que não sei se vão ter uma resposta para mim enquanto eu estiver em vida, e se eles descobrirem o que eu preciso saber depois que eu morrer, pronto, não serviu mais para mim. E se descobrirem, qual é a garantia de que é a descoberta correta? O ser humano vive errando. E eu sorri, agradeci e saí, fui para o bosque da faculdade. No bosque da faculdade eu fiz a minha primeira oração para Deus, de cansaço, assim, de... se o Senhor existe, por favor, me ajuda, porque eu não tenho mais a quem recorrer. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, aparenta que só nós temos certeza do que é, qual é o valor da mulher e tudo mais, esses crentes, mas essa turma também tem. Eles também hasteiam bandeiras, fazem perguntas, mas também apresentam soluções. Você falou muito bem, são soluções que não resistem ao teste do pecado, né? Porque não levam em consideração o pecado. O que me leva a pensar, Carol, quando foi esse momento na sua vida em que você estava com essa crise diante das perguntas levantadas, mas ao mesmo tempo com essa convicção que a sua fé é verdadeira, que você não jogou a sua vida fora, que você crê corretamente, como que isso cruzou numa ideia de, tá aí, eu vou ajudar mulheres a encontrar o seu valor, a conhecer sua identidade verdadeira? Como que foi esse
esse cruzamento para você? Eu queria contar uma história bonita, viu, pastor? Conte, por favor. Mas não tem uma história bonita. Não fala isso. Quando a gente chegou na igreja lá... Não vai ter aquela história do o céu se abriu não. e Deus desceu e falou assim, eis que te digo, não. Carol, não vai ter. E eu acho legal não ter, porque aí depois eu posso usar a minha própria história para falar para as mulheres, não vai ter, não tem. Pode ser, né, que Deus faça, mas não é, geralmente não é assim. É uma história bonita, mas não é uma história convencional. E quando a gente chegou na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, falaram que ia ter esse discipulado do divino. Minha mãe queria fazer. E eu não queria fazer. Eu falei, que esse negócio da mulher casada, vai ser uma coisa super chata, tô fora. Mas ela queria, era de sábado à tarde. Aí meu pai ia ter que levar e ficar lá. Eu falei, para mulheres eu levo. E ela fez uma turma, eu fiz na outra turma. E conforme a turma ia passando, eu olhava o que as mulheres iam falando e eu ficava assim, mas não, irmã, não é isso. Mas eu ficava quieta, que eu fiz um propósito com Deus quando eu fui para Pinheiros, que eu não ia falar nada, eu ia ficar quieta. Então vamos lá. Deixa eu te interromper. Você estava no Palavra da Vida, fez faculdade, tudo. Em algum momento você sai da IPI e vai para a IPB, para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Isso? Isso. Então você foi para lá, a princípio, como um membro. Isso. Como membro. E a minha expectativa era não fazer nada. Não fazer nada, ficar sentada no banquinho e tranquilinha. Tirar um ano de sabático, depois de 10 anos. Igreja grande, dá para se misturar. Naquela época não era tão grande igual agora, mas estava começando já, né? Mas já era o suficiente para você esconder atrás da coluna do templo e não sei. Já era 2019, né? Okay. Então já dava. Okay. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Que pra gente foi muito bom, porque aí começaram os cultos online, enfim. E aí eu fui fazer, minha mãe numa turma, eu na outra, e as mulheres iam falando, e eu ia ficando desesperada, que falava, não, minha irmã, não é isso não. O que elas falavam? Mulher, pastor, sem nenhum preconceito, porque eu sou uma mulher. Nós não somos dadas a estudar muito as escrituras. A gente se contenta muito em ouvir podcasts, pastores, mas nós não queremos ter o trabalho de ir para a palavra e estudar por nós mesmas. Então, por exemplo, uma coisa que as mulheres falam muito. Ai, menina, ora, porque oração de mãe tem poder. Deus vai ouvir mais essa oração do que qualquer outra oração. Onde está na Bíblia? Quem falou? São ideias que a gente carrega, que as mulheres carregam. E aí tem muitos erros teológicos aí, né? Erros doutrinários em relação à oração, em relação a Deus, muita coisa. Então, coisas desse tipo que elas iam falando, e eu ficava assim, não. Você tinha feito Palavra da Vida, tinha feito seminário, já entendi de uma outra maneira. E eu não falava. Isso foi te incomodando, mas você quietinha. Mas eu não falava também, porque... Quando eu comecei, né, seminarista, acho que sabe das coisas, eu dava na lata. E eu falei, não, eu vou para uma outra igreja, eu vou ser diferente, eu vou ficar quieta, eu vou observar. E aí eu fui observando alguns professores. E eles falavam assim, boa pergunta. E eu pensava, que boa pergunta, terrível, horrível que essa pessoa está falando, comentário tenebroso. E eles falavam, não, muito obrigada porque você contribuiu. Eu falei, Deus, tem um abismo gigantesco entre eu e esse professor. Para eu chegar lá, para eu ter amor, compaixão, empatia. Então, esse tempo que eu fiquei quieta, Deus foi trabalhando muito no meu coração, entendendo, olha, você também já passou por dúvidas, você também já teve dificuldades, você também... Lembra quando você chegou do seminário? Que você enxergava as coisas todas deturpadas? Então, é isso. É a mesma coisa. Elas cresceram ouvindo frases, coisas prontas, e agora precisa fazer um outro caminho. Aí eu terminei de fazer essa turma e as meninas que lideravam o ministério perguntaram se eu não poderia ajudar. Eu falei, o que eu preciso fazer? Aí eu falo para todas elas que eu caí num golpe. Ela, é só você abrir lá o formulário, pergunta para as líderes que dia elas podem dar e organiza tudo. Fala, isso daí eu posso fazer. Só que conforme eu fui me envolvendo, eu fui vendo que não era só isso. Que eu tinha que capacitar as líderes, porque tinha muito lá naquela época uma rixa silenciosa entre o time das mulheres que podiam trabalhar fora, que não era nem podia, você tem que trabalhar fora, e o time das mulheres que não podem trabalhar fora de jeito nenhum. E aí eu perguntei uma vez para elas, me prove biblicamente as duas visões. A mulher tem que trabalhar fora? Eu quero textos. A mulher tem que ficar em casa? Eu quero textos. Mas eu quero vários textos, contexto, me ajudem. Não tem suporte para nenhuma das duas coisas. E aí eu comecei a trabalhar com elas em relação a esses temas. A mulher pode, não significa que ela tem que. Todos nós somos chamados a trabalhar, não necessariamente com trabalho remunerado. E aí eu fui construindo uma cosmovisão bíblica ali para a mulherada. E eu disse assim, gente, ó, não dá, tem que estudar a Bíblia.
Tem que abrir a Bíblia, vai comprar comentário bíblico, vai ler, lê o texto, olha os verbos, palavras, coisas importantes. Não fale só coisas da sua cabeça, porque a gente está mexendo com famílias, estruturas. Então, a gente passou por algumas situações muito complicadas no ministério antes, né, de eu chegar ali, por conta disso, porque todo mundo tinha boas intenções. E começou por isso, porque as mulheres falaram, não, a gente precisa ensinar a Bíblia, esse material é muito bom. Só que eu vejo uma particularidade em relação, porque o material é traduzido, né, americano. Então é um ministério chamado Design Divino, que tem um material próprio, que vocês traduziram. Não, é um livro que já estava traduzido. Isso. E serviu de base para o ministério que você faz parte hoje. Isso. E que envolve essa questão de identidade, de valor. Ok. E aí o que eu vejo, assim, a particularidade para o contexto brasileiro é que o brasileiro não tem tanto estudo formal quanto o americano. Então a gente tem mais dificuldade com a leitura, com compreensão, com a visão de mundo, porque a gente não tem essas coisas construídas desde que a gente nasce, como os americanos têm. Então eu via que muitas mulheres pegam esse material e as escritoras, elas não escrevem de uma maneira linear. Ela vai e volta, elas vão e voltam. Se você já tem um pouco mais de estudo bíblico, de conhecimento, e até de estudo formal, você tem tranquilidade. Você vai com o material com tranquilidade. Se você não tem, é mais difícil. E é um material que ele é denso, porque ele vai falar da Bíblia, mas ele vai falar do feminismo, ele vai trazer algumas questões culturais. No primeiro. No segundo, elas já vão mais para a Bíblia e trazem algumas inserções. Mas o primeiro é muito denso. Então, as mulheres tiravam um monte de coisa da cartola, né? Do que elas achavam, do que elas entendiam. E aí eu comecei a olhar e falei, não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos para a Bíblia? Então, a gente vai pegar a Bíblia. Qual que é o capítulo, o texto principal dessa lição? É esse. Então, você vai estudar esse capítulo aqui da Bíblia. Porque o livro, você já deu várias vezes, você já sabe. Agora vai estudar a Bíblia. Leia lá, Gênesis. Ai, não sei. Eu falei, olha, graças a Deus, tem muito conteúdo na internet. Então, eu falei, comece, ó, tio Nico. Comece pelo tio Nico. E ele, lá, a série lá de Gênesis dele, então escute Gênesis 1, 2 e 3. Saiba de trás para frente, marque tudo aquilo que ele vai falando, entenda. Porque eu falei, tem muita riqueza ali. Teve uma vez num grupo que eu não sei porque eu estava falando, ele chegou lá na parte de domínio sobre os animais, falei assim, gente, olha, dá para fazer um estudo aqui, mas eu só vou fazer uma pausa. Se é para dominar, mãe de planta, mãe de pet, não, hein? Não, tem que dominar sobre os animais. Isso não quer dizer que você vai maltratar, nada disso. Governo. E fui embora, passei. Só dessa frase, uma das mulheres do ministério falou, nossa, eu chamo minha cachorra de filhinha, eu trato ela igual eu trato a minha filha, Deus, tá tudo errado. E eu só falei uma frase, eu não falei? O resto ela completou. Você deixou reticências ali, ela completou. E é Bíblia, né? Não é a palavra da Carol, a palavra das autoras do livro, é a Bíblia. E aí eu comecei a perceber, tem que voltar para lá. A gente precisa de materiais de apoio para ajudar, para as mulheres lerem, né? Que é bom, mas tem que voltar para as escrituras. E quando a gente começou esse movimento de voltar para as escrituras, o ministério começou a crescer. Porque as mulheres começaram a ficar vislumbradas, eu preciso da Bíblia, é a palavra. E sempre quando elas trazem algumas questões, eu falo, muito bom, mas onde está na Bíblia? Agora, Carol, vamos imaginar uma pessoa que certamente não existe e que ela está pensando assim, Carol, mexe com isso não. Porque assim, isso vai bagunçar a cabeça das mulheres. Elas vão se voltar contra seus maridos. Elas vão começar a querer mandar na igreja. Não, vai por esse caminho não. A mulher é isso mesmo, é um poço de sem razão, por emoção, que tem que cuidar dos filhos, que tem que... E olha, gente, mães têm que cuidar dos filhos. A gente tem que ficar pontuando, né? Mas para que isso, Carol? O que as mulheres vão ganhar com isso? O que a igreja vai ganhar com isso? Já tem os homens para nos liderar, para estudar a palavra, é só elas sentarem, ficarem bonitinhas sentados, ouvindo os homens pregarem, ensinarem e darem as respostas. Por que elas vão fazer isso? O que você diria para essa pessoa? Que não existe, tá? Não existe. Uma hipotética, assim, um alienígena desceu no planeta Terra e fez esse questionamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa é uma verdade para homens e para mulheres.
E o que eu vejo quando as mulheres começam a estudar as escrituras é que elas descobrem que Deus preparou um lugar para nós que é muito bom. Você não precisa ficar lá brigando, se impondo, se colocando. Você tem cérebro, você pensa, você pode colocar suas opiniões, mas no final do dia, a responsabilidade não está sobre os seus ombros, está sobre os ombros dos homens. E quando uma mulher entende quem ela é diante do Senhor, ela vai ser uma excelente auxiliadora. Porque ela não vai ficar competindo, ela também não vai ficar exigindo de uma maneira não sábia o marido, a liderança. Ela vai entender qual é o lugar. Então, eu tenho um exemplo muito legal. Tem uma das nossas líderes lá, que ela é muito prática. Então, ela chegava, vamos lá, mesa, vamos orar. Ó, fulana, a hora para comer. Tem que ter. E aí, ela começou a fazer design divino e ela ficava assim, meu marido nunca ora. Ele nunca puxa a gente para nada. Eu acho isso um absurdo. Aí ela começou a estudar material e Deus falou assim, ó, senta na mesa e não fala nada. Fica quieta. E ele não fazia, ela chamava. Aí um dia ela foi conversar com ele, indignada, né? Olha, toda vez que a gente senta na mesa, você não ora, você não puxa ele, você não me dá nem a chance. Já senta na mesa e fala, você vai orar, você vai fazer. Aí ele disse para ela, você vai me dar essa oportunidade de pastorear? Ela falou, sim. Aí senta na mesa e ela quer morrer, porque ele é mais tranquilo. E ela é prática, então senta na mesa, aí ele vira e fala, fulana, você pode orar, ou ele ora. E a partir dessa pequena mudança, muitas coisas no relacionamento deles começou a se alterar. Então, é benefício para todo mundo, é para a igreja, para as famílias, porque um vai ajudando o outro, um vai fortalecendo o outro. E eu fico vendo assim, por que as novas gerações estão se perdendo tanto? Não é só porque a igreja está falhando em ser igreja, mas porque as famílias não estão mais ensinando a Bíblia em casa. Não tem mais culto doméstico, você não decora mais versículo com seus filhos. Hoje em dia tem gente que tem uma linha que decora as perguntas do catecismo, tem gente que não faz nada. Leva uma vez por semana na igreja e acha que isso é suficiente. A maior parte das famílias, os dois, o pai e a mãe, trabalham. Então, é cansativo, é exaustivo. Às vezes você chega em casa, você está muito cansado. Mas os nossos pais não faziam isso também? Os avós não faziam isso também? E a gente não foi criado, o senhor veio de um outro contexto, né? Mas eu fui criada nesse contexto. Os meus pais chegavam tarde do trabalho e, vai ter culto, vai ler a Bíblia, vai orar antes de dormir. Por quê? Porque eu estou passando a minha fé para a próxima geração, porque isso é importante. E tem muitos casos que as crianças passam muito tempo com a mãe. Se a mãe não conhece a verdade, ela vai ensinar o quê para essa criança? Qualquer coisa, menos a verdade. Então, a mulher precisa estudar a Bíblia, ela precisa conhecer as Escrituras para ela ensinar as palavras de vida eterna, que vão transformar a vida da família dela, a vida dos filhos. Eu acho muito lindo. Eu tenho a esposa de um amigo, a Ana, a esposa do Sacha, ela falava com as crianças, né, quando elas eram pequenas. Agora que você fez isso, você está parecendo com quem? Com o tolo ou com o sábio? Porque ela lia provérbios com eles. E ela estava ajudando eles a identificarem a atitude deles dentro das Escrituras. E aí ele falava, é com o tolo, mamãe. E o que acontece com o tolo? Então, não é simplesmente, já falei pra você tantas vezes, pá! Você vai ajudar ele a olhar e falar, eu preciso de salvação, eu preciso de um salvador, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão para que o seu lar seja um lar diferente também, né? Então, a gente achar que as mulheres não podem estudar teologia, eu acho que é uma coisa muito ruim, porque você não vai usar teologia para ser pastora, não é nada disso que a gente está colocando aqui. Eu sei que tem gente que defende que a mulher precisa estudar para ser pastora, para tomar conta de uma igreja, e nós não acreditamos nisso, mas ela precisa conhecer as palavras de vida eterna que vão transformar a vida dela. Porque é vida pra gente todos os dias, é pra gente conhecer mais o Senhor, é a tarefa mais importante da nossa vida, né? Conhecer o Senhor. E ela vai contribuir melhor. Agora, eu tenho uma imagem da minha mãe que eu achei que na minha adolescência era exceção, porque era mesmo, e que de repente se multiplicou bastante. E eu queria ouvir de você o que você acha, tá? Eu me lembro uma fase da minha mãe em que ela deixava a gente no colégio, ia trabalhar de manhã, à tarde, chegava, arrumava alguma coisa da casa, ia para a faculdade, estudava até tarde, voltava. E meu pai nunca foi encostado, viu? Meu pai ajudava e tudo, contribuía, e também tinha para si como uma tarefa de cuidar da casa e tal. Mas eu me lembro a imagem do rosto da minha mãe cansada, com olheiras, tudo pesado. E
foram uns 4, 5 anos assim. A escola onde ela dava aula acabou entrando numa crise, ela era professora, e de repente ou ela assumia a diretoria da escola, ou a escola fechava, era nesse nível, e ela assumia um cargo de extrema importância, mas ela não se sentia preparada, então ela sentiu muito, depois ela comenta, sentiu muito a pressão de ter que responder por toda a escola, dívidas, problema com pais, professores. Eu tenho, assim, muito na minha cabeça, assim, eu pequena, com muita dó da minha mãe, falei, nossa, tomara que ela pare com isso em algum momento. Mas foi uma fase. E hoje, esse olhar cansado, ele rejuvenesceu. Ele não está mais na minha mãe de 50 anos. Ela está na garota de 18, de 20. A mulher hoje, moderna, ela é uma dos seres mais pressionados que eu conheço, mais cercada de expectativas dos outros que eu conheço e mais dividida que eu já conheci na minha vida. É impressionante. Homens, eles são, majoritariamente, são pressionados e têm estresse e tudo mais, sim, mas eu tenho a sensação que para nós a frente de combate é mais simples ainda. Fora de casa, no trabalho, majoritariamente. A mulher não. A mulher parece que multiplicou 3, 4 frentes de batalha, onde eu tenho que performar como todos os outros e ser perfeita. Eu estou enganado. Como é que é a sua visão, então? E como que você tem visto a crise da identidade da mulher hoje em dia? Mas assim, numa boa, eu estou muito interessado na sua visão. Então, se quiser citar estatística, você cita. Quiser citar matérias, você cita. Mas eu quero saber como que a Carol, que está lidando com mulheres, Ministério de Mulheres, tem visto a mulher. Eu vejo vários tipos de mulheres nessa situação, né? Tá. Então, desde as jovens solteiras, como eu sou, que a gente tem que trabalhar, que a gente precisa se sustentar. E eu vou olhando para mulheres casadas em todas as realidades, em todas as idades. E o que a gente percebe quando elas soltam na mão de Deus, não do marido. Porque eu acho que a gente tem uma visão muito deturpada em relação a isso também, em relação à submissão, à provisão e tudo é que eu tenho que jogar na mão dele. Todos nós dependemos do Senhor. E quando ela solta nas mãos de Deus, a caminhada fica mais leve. Ela fica mais fácil, né, de viver. Porque ela sabe, o Senhor vai prover, o Senhor vai cuidar. Seja através do trabalho do meu marido, seja eu fazendo esse pouco que eu estou fazendo aqui, o Senhor vai prover. Porque a gente precisa se reafirmar. Então, falando um pouco das jovens solteiras. Muito cansadas, muito esgotadas, não tem tempo para conhecer ninguém, para se relacionar com ninguém, porque elas estão correndo atrás da carreira, porque elas têm que crescer, porque elas têm que ser. E eu sempre pergunto para ela, por quê? Não faça, não vá. Por que você quer isso? Você tem convicção de que o Senhor tem te chamado para ocupar esse lugar, para fazer isso? Então vai que o Senhor vai aliviar o seu fardo. Agora, você quer isso por quê? Porque você precisa se afirmar. Porque disseram que a mulher precisa fazer isso. E é engraçado que era uma pergunta que antigamente era, por que você quer casar e ter filhos? Não, toda mulher casa e tem filhos. Mas essa pergunta que você faz, ela se tornou importante para a mulher engajada no sucesso profissional também. Mas quem disse que você tem que correr atrás disso? Por que você quer? Porque uma mulher precisa do seu lugar na sociedade e é assim que ela consegue o seu lugar e a sua importância trabalhando. Sucesso profissional, é isso? Você tem certeza disso? Então, eu vejo como é importante a gente deixar as pessoas refletirem, né? Porque o que eu vejo hoje em dia é que é uma discussão muito polarizada. Quando a gente chega nesse assunto, ela está errada, ela não deveria fazer isso, ela não deveria ocupar esse cargo, ela não deveria, por várias razões das leituras que a gente faz da vida da outra pessoa. Mas a gente não sabe o que o Senhor está tratando com a outra pessoa. Às vezes o Senhor separou aquela pessoa mesmo. Olha, eu quero que você faça isso, que você sente essa cadeira, que você ocupe esse lugar. Quantas mulheres, a gente vê missionárias, 41, tantas outras, que abriram mão para fazer coisas nobres. E hoje em dia tem mulheres que estão abrindo por
organizações, para cuidar de crianças que estão passando por tantas questões. E a gente acha que é ruim, ela não deveria fazer isso, porque ela está cansada, ela está sobrecarregada, mas ela sabe por que ela faz aquilo. Mas a maior parte das pessoas não sabe por que faz o que faz, porque trabalha tanto, porque corre atrás. Então, ano passado eu conversei com uma jovem que ela estava exausta. Ela não consigo dormir, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Eu falei, então vai ter que começar a repensar. Se você precisa dessa janela para investir na sua carreira, tá na hora de você abrir mão dessas 50 milhões de coisas que você faz na igreja. Porque você precisa chegar em casa, deitar e dormir, vá no grupo de pastoreio, que é o mais importante, a comunhão, o restante, você fala, obrigada, agora não dá. Depois que essa fase passar, de treinamento, tudo do seu trabalho, você precisa sentar e refletir. Quero continuar sentada nessa cadeira, cuidando de todas as pessoas, o que eu estou sacrificando para ficar aqui? Quero, é isso mesmo, tenho entendido que o Senhor quer que eu faça isso, então eu vou continuar. Porque o que eu vejo é que a gente não reflete. Então eu conheço algumas mulheres que falam, eu gostaria muito de ser mãe, mas a janela já foi. Já tentei de todos os tipos de tratamento e eu não consigo mais. Porque eu acreditei na mentira de que eu tinha que construir uma carreira, de que eu tinha que ser grande, de que eu tinha que fazer grandes coisas. E a única grande coisa que eu gostaria de fazer hoje era ser mãe. E eu não posso mais. E carrega isso, e aí o Senhor vai trabalhando, e muitas delas, né, graças a Deus, curadas em relação a isso. E aí caminham com mulheres, para que, se você entende que esse é o caminho, siga. Mas você só está fazendo isso porque está todo mundo fazendo isso, então se coloque diante do Senhor e pergunte o que o Senhor quer para você, o que o Senhor quer da sua vida. Porque senão, quando você estiver 60, 70, 80 anos, você vai olhar para trás e o que eu construí? E tem uma professora da universidade, da Unifesp, que ela deu aula para uma amiga minha, não é cristã. E ela falava para a turma delas, falava assim, olha, eu fui professora durante tantos anos e eu parei de lecionar durante 18 anos. Por quê? Porque eu engravidei. E eu não trocaria esses 18 anos por nada. Porque os meus filhos precisavam de uma mulher que não é crente, uma mulher que não tem nenhum dos valores e convicções que a gente tem. Ela falou assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque agora os meus filhos já estão entrando na faculdade, estão tocando a vida, e eu estou retornando. E a minha amiga disse que a professora falava assim, eu não estou dizendo para vocês abandonarem as carreiras de vocês. Eu só estou dizendo para vocês colocarem na balança o que é mais importante. E às vezes não vai ter como você parar de trabalhar. Você vai ter que trabalhar e cuidar dos seus filhos. Mas lembre-se sempre para você o que é mais importante. Como ela não é cristã, é para você o que é mais importante. E aquilo me marcou muito porque nós, mulheres cristãs, não temos coragem de colocar isso para as pessoas. E uma mulher que não é cristã, numa sala, para muitos jovens da universidade, falou. Conseguiu formular essa pergunta. Num dos meus muitos momentos de impotência, de sensação de incapacidade aconselhando, eu aconselhei uma mulher, e ela fica na minha cabeça, essa mulher em específico, porque eu achei muito dramático a situação dela e muito frustrado de não conseguir ajudar. Ela trabalha numa empresa, numa multinacional, tem filhos, casada, e num dia no aconselhamento chorou muito, dizendo que não tinha tempo para os filhos e via que eles estavam sentindo isso. E que o trabalho estava... E eu me lembro que ela chegou a conversar com o marido sobre a possibilidade deles fecharem a torneira aqui e ali, cortar gastos aqui e ali, para que ela pudesse ficar em casa, sair do trabalho, arranje um outro trabalho que seja menos exigente. E eu falei assim, vocês precisam ter o padrão de vida que vocês têm agora? Não, pastor, não precisa e tal. Então, pense, porque é uma fase que não volta mais e a decisão ainda é sua. Se você não está conseguindo, repense a sua carreira, repense esse momento. Falou, eu acho que vou fazer isso. Deu uma semana quietinha, né? E crente, quando fica quieto depois que pediu aconselhamento e não atualiza o pastor, você sabe que a coisa não... Porque quando faz o que foi dito, eles voltam para falar, pastor, eu fiz, e Deus... Quando não faz, desaparece. Aí eu fui lá, como é que tá? Então, pastor, fui promovida. Você aceitou a promoção? Aceitei a promoção. Vai ganhar muito mais? Não, vou ganhar mais. Só que assim, a responsabilidade vai aumentar e tal.
E eu me lembro que naquele momento específico daquela conversa eu fiquei calado, eu não sabia o que dizer, porque a vontade naquele momento, eu vi que ela estava feliz, era de questionar, mas você não disse que você vai ter muito menos tempo ainda? É isso que você está me dizendo? Ou você arranjou uma maneira de equilibrar a sua agenda para favorecer os filhos? Às vezes é isso, às vezes é só uma desorganização, mas o que aconteceu aí que você fez exatamente o oposto? E a sensação que eu tive, Carol, foi de que era um fardo. Não, este é o caminho que todas nós temos que trilhar. Eu falei, é isso? Substituir um discurso do passado que era, isso aqui é fatídico, toda mulher tem que seguir esse caminho, mas agora estamos livres. Estão livres mesmo. Porque se eu tenho que fazer isso, porque a mulher tem que... Então é só sair de uma prisão para cair em outra. E ouvindo você falar isso, me encoraja de que eu não estou maluco nem falando coisa de homem, sabe? É o homem falando que nós estamos confusas e tudo mais. Mas assim, para a gente caminhar para o final, eu queria saber de você mais uma coisa, que é, o pessoal está pensando nisso, ouvindo você falar. Se você pudesse, aos olhos da Carol, que foi ministrada pelas Escrituras, desafiada pela faculdade, desafiada pela igreja local para servir nessa área, nesse tema, como que você definiria? É uma pergunta super complexa e tudo mais, eu sei que dá muito papo, mas da maneira mais simples que vem ao seu coração, como que você definiria o que é ser uma mulher na Bíblia? Aos seus olhos, tá? Não estou pensando em esgotar o tema, mas o que é que vem na sua cabeça que a Bíblia traz sobre a mulher e que seria tão bom que as mulheres soubessem o que a Bíblia diz sobre elas? Elas ficariam tão enriquecidas com isso. O que seria? Criada por Deus, primeira coisa que eu acho importante, né? Que às vezes a gente deixa isso fora. Então Deus entende de mulher. Muito, porque Ele que criou, né? Criada por Deus para auxiliar o homem na tarefa que o homem precisa executar e precisa desempenhar. Só que esse auxílio é como Deus auxilia o povo. E eu sempre faço questão, quando a gente fala de auxílio, de ler algumas passagens com elas, de Deus auxiliando o povo. Porque auxílio, em português, a palavra auxiliar, ela é muito ruim, porque tem o professor titular e o professor auxiliar. Tem o pedreiro e o auxiliar de pedreiro. Então, parece na nossa algo cabeça... de menor importância, né? Então, eu sempre faço questão de ler e falo, quando é que Deus auxiliava o povo? Quando o povo estava caído, precisando de socorro. É esse o papel que Ele deu para você. Vá ler essas passagens, entenda que esse é o lugar que Deus escolheu para você socorrer. E quando a gente pensa no homem, não precisa ser necessariamente o seu marido, mas todas as pessoas que estão ao seu redor que precisam de ajuda, que precisam desse socorro bem presente, quando as pessoas estão ali necessitadas, carentes, precisando de um abraço, de um sorriso, de um bolinho quentinho, precisando de uma boa conversa, ou só dos ouvidos para você poder falar. Então, a mulher na Bíblia, ela é criada por Deus para ser auxílio, exer, como Deus é para o seu povo. Amém. Mas tem uma mulher que está ali sentada com o notebook aberto, olhando para o celular e pensando assim, tá aí a Carol, né? Com esse blazer lindo, maravilhoso, o pastor lá maquiado, o cenário e tudo mais. Eu tô aqui sendo cobrada pelo meu marido, demandada pelos meus filhos, o chefe tá me ligando, eu tô sobrecarregada, cada um diz o que acha que eu devo ser como mulher e eu ainda não tenho certeza de quem eu sou. Mas eles estão falando desse Deus que sabe quem eu sou. Mas parece estar muito bem resolvido entre eles. A gente aqui tem no programa, Carol, a oportunidade que a gente dá para quem vem aqui participar desse bate-papo com a gente, de falar diretamente com essa pessoa que está ouvindo e que está nos vendo. Então, eu queria muito que você se deixasse usar por Deus e dissesse aquilo que viesse ao seu coração para aquela câmera ali, para essa mulher que está sentada, tá olhando para você, se olhasse diretamente para ela através da câmera e dissesse o que vem ao seu coração acerca do valor dela como mulher. O que é que Deus tem para dizer através de você, Carol? Por favor, olha para aquela câmera.
Nós todos temos vivido numa sociedade do cansaço. Todo mundo está cansado de desempenhar papéis, de performar. E o Senhor nos chama para descansar nele. O que Jesus fala? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a gente acha que isso é pouco, a gente acha que isso não faz diferença. Mas eu vou te desafiar, você que está assistindo, que eu desafio as mulheres lá na igreja. Todos os dias, 3 minutinhos. Abre a Bíblia, lê um texto, ora primeiro, fala: Santo Espírito de Deus, fala comigo, quero discernir as verdades aqui das Escrituras. Leia a Bíblia. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser completamente diferente. Hoje você me vê aqui, mas faz mais de 30 anos que eu caminho com o Senhor, que o Senhor me encontrou, que o Senhor me alcançou. E foi uma jornada de pouquinho em pouquinho, dia após dia, aprendendo, conhecendo, entendendo a identidade que o Senhor me deu. Hoje eu sou filha, e eu sempre falo isso para as mulheres. Todas as identidades que nós temos aqui vão passar. A única identidade que nós recebemos em Cristo, que não vai passar, é sermos filhas de Deus. Então saiba, se você é filha e Deus é seu pai, o que um pai faz por nós? Como o nosso pai nos ama, ele cuida de nós. E eu sei que às vezes o seu pai terreno, ele não é um bom modelo de pai. Mas Deus é um pai que não falha, que não esquece. Ele conhece as nossas necessidades, ele está sempre presente. Então eu vou desafiar você. E se você fala assim, não é muito difícil sozinha, manda uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em conversar, em caminhar para nós crescermos juntas. Porque não existe outro caminho para a gente descansar, senão buscarmos o Senhor, que é o verdadeiro descanso. Amém. Muito obrigado, viu, Carol, mais uma vez. Pastor. Obrigado pela presença, por compartilhar. Anotei algumas coisas mentalmente, viu? Vou orar sobre elas e vou pensar sobre elas de verdade. Porque, às vezes, eu tenho essa sensação de que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, ouvir de você alguns desses pontos é importante para mim. Para mim, inclusive, olhando para minha esposa, olhando para minha filha. Eu tenho uma filha de 8 anos. Então, muito obrigado, tá bom? Muito bom. E sabe quando você me convidou, pastor? Eu vim no caminho pensando na música do Vencedores. Mente e coração. Eu achei muito legal. Sabe que a gente quase pensou em botar como vinheta, mas não pensou errado, não. Bom, gente, quanto a você, Deus te abençoe, Deus te guarde. E ouça o que a Carol disse, viu? Procure na palavra acerca da sua identidade, do seu valor. Eu estou falando isso aqui para homens, mas também para você que é mulher e ouviu, assistiu esse programa. E não se esqueça, compartilhe com alguém que você sente que deveria ter contato com esse conteúdo. Aí você já aproveita, que já está ali na página da LPC, curte a página, segue a página e acompanha a nossa playlist de programas, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até sexta que vem no nosso Mente e Coração.